Bom dia, crianças, como estão por aí? Tudo tranquilo, estudando bastante? Na aula de hoje, vocês vão precisar realmente estudar bastante, pois nós começaremos a estudar um conteúdo que é bem complexo, que é, na verdade, fácil, mas de certa maneira complexo, que é a bioenergética, onde nós começaremos a estudar a fotossíntese, posteriormente a respiração celular. Nesta aula de hoje, a gente vai aprender o que é a fotossíntese, onde ela ocorre e quais são as etapas da fotossíntese. É necessário que você, após o término desta aula, você já resolva algumas questões do teu livro que eu estarei escolhendo aí para te passar. Beleza? No mais, tenham um excelente dia, uma excelente aula e até a próxima. Boa aula para vocês. Comecemos então a nossa aula sobre bioenergética. Hoje nós aprenderemos alguns conceitos importantes, principalmente sobre anabolismo e catabolismo, fotossíntese, glicólise, que já é respiração celular, fosforilação cíclica e acíclica, ciclo de Krebs e a relação entre a fotossíntese e a respiração celular. Crianças, talvez a fotossíntese seja o processo metabólico mais importante na economia da natureza, pois ela supra a maior parte da biosfera de energia química que é essencial para a respiração celular dos seres aeróbios. A fotossíntese é realizada apenas por seres autotróficos, como algumas bactérias, cianobactérias e as algas e as plantas. A fotossíntese utiliza como reagente gás carbônico e água, que são essenciais para a síntese de glicose. Glicose esta que será utilizada na respiração celular aeróbia, agora dos seres heterotróficos e também dos próprios autotróficos. Essa energia armazenada na glicose produzida por esses seres irá ser utilizada e liberada na execução do trabalho celular. Nesse sentido, a fotossíntese é importante para a manutenção do equilíbrio biológico, pois fornece matéria e energia para os seres vivos, também mantém a concentração de gás carbônico e oxigênio na atmosfera ideal e também serve como matéria-prima para a fabricação de moléculas orgânicas, como por exemplo no nosso organismo, na fabricação de proteínas e outras substâncias que são essenciais no nosso metabolismo basal. Agora olhem comigo essa imagem desse animal que se parece mais com uma folha do que com um animal propriamente dito, mas esse cara é um animal. Trata-se da Elysia clorótica, um molusco da classe dos gastrópodes que ao longo dos milhares de anos, devido se alimentar da alga verde chamada Volqueria litoria, ele conseguiu incorporar partes do DNA, ou seja, dos genes dessa alga. Já se sabia que essa lesma era capaz de roubar dessas algas, de quem ela se alimenta, o cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese. Como é que isso ocorre? O cloroplasto vai parar dentro das células digestivas do molusco e ele continua fazendo fotossíntese. E esse processo de realização de fotossíntese, gera para o animal carboidratos e lipídios que nutrem a lesma. Esse gene ele foi incorporado ao DNA da lesma e é transmitido às próximas gerações, dizem os geneticistas. Nesse caso, a lesma vai conseguir, não para a vida toda, é claro, mas vai conseguir por um tempo se alimentar sendo autotrófico. Ou seja, ela pode ficar até 9 meses alimentando-se apenas de luz solar e nada mais. Crianças, isso daí que vocês estão vendo nessa imagem, nada mais é do que um processo de terapia genética natural. É um exemplo aí de transferência de genes de uma espécie para outra, só que não de maneira artificial, como na eugenia, mas de maneira natural.
Isso aí nada mais é do que um processo de uma estratégia que a lesma utilizou aí, no caso, para sobreviver mais tempo nesse ambiente em que ela vive. Então, a terapia genética, que é uma utilização, uma estratégia para corrigir defeitos no DNA humano, que cura inúmeras doenças, ou que melhora, ou que inibe o aparecimento de algumas doenças, nesse cara, a terapia genética acontece de maneira natural, tá certo? Fazendo com que ela sobreviva e prospere no ambiente em que vive, beleza? Mas eu quero que você observe uma coisa. Não é para você confundir isso daí com o lamarquismo, em que o cara, pela necessidade, conseguiu adquirir um gene e o ambiente forçou essa mudança. Não é o ambiente que força a mudança. Foi ao longo dos milhares de anos, tá certo? Os caras que conseguiam incorporar esse gene prosperaram. Os que não conseguiram, não prosperaram em épocas de escassez de alimento. Não confunda. Trata-se aí claramente do darwinismo, tá certo? Em que o ambiente ele sofre mudanças e apenas os mais adaptados sobrevivem. No caso, os mais adaptados foram aqueles que ao longo das gerações conseguiram incorporar os cloroplastos e os genes da alga, podendo aí passar um período sendo autotrófico e vivendo bem, muito bem, obrigado. Vamos lá então para a fotossíntese. Primeiro ponto, onde ocorre a fotossíntese? O palco da fotossíntese é a folha. Na folha existe o cloroplasto e dentro do cloroplasto existem aí os grânulos ou grana, que são pilhas de tilacoides, aonde vai acontecer aí a primeira etapa da fotossíntese. Então se liga nisso. É importante tu se lembrar que quanto mais larga é a folha, quanto maior é a folha, mais capacidade de realizar a fotossíntese ela tem. Pois em 1 milímetro quadrado da superfície da folha há aproximadamente 500 mil cloroplastos. Por isso que em regiões que recebem alta incidência de luz, como a nossa, a floresta é chamada de latifoliada, ou seja, com folhas grandes e largas. Exatamente por causa disso que a nossa floresta ela é tão rica como é. Os ambientes mais prósperos no planeta são ambientes que apresentam grandes quantidades de vegetação. E a vegetação normalmente é com as copas muito altas e que tem uma grande cobertura vegetal, porque realiza muita fotossíntese e, portanto, tem muita matéria orgânica. Vamos então para as etapas da fotossíntese. A fotossíntese ela vai ser dividida em duas etapas. A etapa fotoquímica, chamada de fase clara, que ocorre na presença de luz, e a etapa química, também chamada de etapa escura ou fase escura, que não necessariamente ocorre na presença de luz. Pode ou não haver luz e ela depende das reações da fase clara. Só te lembrando que essa etapa vai acontecer nos tilacoides. Pois bem, vamos lá então para a etapa fotoquímica da fotossíntese. Só te lembrando que nessa etapa ocorre a fotofosforilação. O que é a fotofosforilação? É a síntese e a fabricação de ATP a partir da luz. Ou seja, as plantas utilizam a luz para fabricar o ATP que será utilizado na fabricação de moléculas orgânicas. A fotofosforilação tem dois conjuntos, ou ela é cíclica ou ela é acíclica. Observemos então a fotofosforilação cíclica, como na imagem que tu estás vendo agora. Quando tu olha para essa imagem, tu percebe que o elétron que sai da clorofila A é o mesmo elétron que volta para essa clorofila. Ou seja, essa etapa é chamada de cíclica porque o elétron que sai é exatamente o elétron que volta para essa clorofila. Como que isso funciona, professor? Primeiro, a luz do sol, quando incide sobre os cloroplastos, ele entra lá nos tilacoides. Nos tilacoides tem o grano e no grano tem a clorofila.
A clorofila é excitada, os elétrons saltam da sua camada de valência. Quando esse elétron salta, ele vai ser capturado por um aceptor de elétrons. Esse aceptor de elétrons é chamado de ferridoxina. A ferridoxina agora vai encaminhar esse elétron em direção a uma cadeia de proteínas. Proteínas estas, por onde o elétron vai passar e a energia que ele passou, que ele ganhou, na verdade, ele vai começar a perder. Então o elétron ele vai começar a passar pela cadeia de citocromo. À medida que o elétron vai passando por essa cadeia de citocromo, ele vai perdendo a energia que ele absorveu da luz. Nesse caso, a energia perdida ela vai ser utilizada para converter ADP, que é a adenosina difosfatada, mais um fosfato inorgânico proveniente da sua alimentação, em ATP, que é a moeda energética da célula. Então, note, quando o elétron passa pela cadeia de citocromo, ele perde a energia que ele ganhou, e essa energia que ele perdeu vai ser utilizada para converter ADP em ATP, que será utilizado pela planta para a confecção de moléculas orgânicas que nós posteriormente assimilaremos. É importante você se lembrar aí também que neste processo, observe muito bem o elétron. O mesmo elétron que saiu foi o elétron que voltou. Por isso esse sistema é chamado de sistema fechado. Uma coisa que tu não deve se esquecer é que para sintetizar ATP foi necessário luz. A luz, então, ela foi convertida aí em energia para a síntese de ATP. Estamos entendidos? Conseguiu compreender direitinho o processo? Então, nesse processo, é um processo que tu tem que aprender porque ele é um processo relativamente fácil. Beleza? Só para reforçar, olha aí esse exemplo novamente. A luz incide sobre a clorofila, 2 elétrons são excitados, saem da sua camada de valência, são capturados pela ferredoxina, a ferredoxina encaminha eles até o citocromo, que são pigmentos proteicos. O citocromo, à medida que ele vai passando pelo citocromo, ele vai perdendo energia para a síntese de ATP. O elétron que saiu é o mesmo que voltou. Vamos então para a fotofosforilação acíclica. Essa etapa ela vai acontecer no estroma e ela vai depender de alguns fatores importantes que você não deve esquecer. O primeiro fator é que ela vai depender de enzimas que vão realizar a fixação do carbono. Note, finalmente o carbono vai entrar em cena, mas não só o carbono. Essa etapa ela também vai depender de um processo fundamental para que sejam produzidas algumas moléculas durante o processo, que é a fotólise da água. A fotólise da água ela vai ser a quebra por intermédio da luz. Nesse processo serão produzidos 4 hidrogênios, porque são 2 moléculas de água, mais 4 elétrons e mais o gás oxigênio. Opa! Então eu já sei de onde vem o oxigênio. O oxigênio ele aparece a partir do momento que a água é quebrada. A quebra da água gera oxigênio para nós respirarmos e não o contrário. Tem gente que pensa que o oxigênio ele é proveniente da fixação do gás carbônico. Não. A quebra da água gera hidrogênio, elétrons e oxigênio que serão aproveitados em 2 fotossistemas, que vai ser o fotossistema 1 e o fotossistema 2, que nós vamos estudar agora conforme a imagem que tu percebe aí na tua telinha. Vamos lá então, dividir para vocês aí por etapas. Olha aí o que está circulado em vermelho. Comecemos pelo fotossistema 1. Primeiro, a clorofila A do fotossistema 1, à medida que a luz incidir sobre ela, ela vai perder novamente um par de elétrons. Esse par de elétrons ele vai ser
uma vez mais, recolhido ou capturado por um aceptor especial que é a ferredoxina. Segundo, esses dois elétrons, ao mesmo tempo, lá na clorofila B, que também está sendo excitada pela luz, também vai perder um par de elétrons, que depois que atravessam a cadeia de citocromos, note que ele perde energia para fabricar ATP, ele vai ocupar o vazio deixado na molécula da clorofila A. Só por isso aí tu já vê que o fotossistema não é fechado. Logo em sequência, quando esses elétrons do fotossistema 2 passam pela cadeia de citocromos, eles perdem energia e ocorre o processo de fosforilação novamente. Ou seja, eles perdem a energia passando pela cadeia de citocromos para a produção de ATP. É a fosforilação. Perfeito? Note que o vazio deixado lá pelos elétrons da clorofila A, ele não vai ser preenchido pelos mesmos elétrons. Esse mecanismo, então, ele vai ser chamado de fotofosforilação acíclica, ok? Se você analisar na parte de baixo também da imagem que vocês estão observando aí, tu vai observar que está acontecendo um processo simultâneo, que é a fotólise da água, liberando meia molécula de gás oxigênio, e neste caso aí eu tenho ainda a transferência de hidrogênios para um aceptor especial chamado NADP, que é a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. Esse NADP+, vai ser reduzido e vai ser transformado em NADPH. Este NADPH vai ser usado na próxima etapa da fotossíntese. Se liguem nisso. O NADPH vai ser utilizado na próxima etapa da fotossíntese. Na imagem eu grifei aí de novo em vermelho, está te mostrando que os dois elétrons que serão liberados pela fotólise da água vão preencher o espaço vazio. Lembra que existe um espaço vazio lá na clorofila do fotossistema 2? Pois é, agora ele vai ser ocupado pelos elétrons da água, tá? Durante esse processo, tu pode observar que foi formado ATP, houve a fotólise da água, síntese de NADPH e também produção de oxigênio. Após isso, a gente vai para a fase escura, que é a fase química, que depende das reações de Claro, conforme tu observa aí na imagem. O ATP agora vai ser utilizado, o ATP produzido nas reações de Claro, vai ser utilizado nas reações do escuro, assim como o NADPH2. O NADPH2 e o ATP, se juntando ali com o gás carbônico, vai ser utilizado na fabricação de glicose no final do processo. Esse ciclo aí é chamado de ciclo de Calvin-Benson. No slide de vocês vão ter ele detalhado. Eu acho muito difícil ele cair assim em questões de vestibulares, esse ciclo bem detalhado, porque é realmente mais um conteúdo de nível superior. Mas de qualquer maneira eu vou resolver questões com vocês envolvendo eles e nas questões eu te explico melhor, tá bom? Então o que a gente pode concluir diante de tudo que a gente já estudou? O gás carbônico vai ser utilizado na síntese de glicose, a água vai ser fonte de hidrogênio para o NADPH, a luz fontes para a síntese de ATP e NADPH, a clorofila vai ser utilizada para a absorção de energia, a ferredoxina vai ser o aceptor de elétrons emitido pela clorofila e os citocromos pelo transporte de elétron. Não esquecer que o gás carbônico é utilizado para a síntese de glicose. Crianças, vocês já ouviram falar no ponto de compensação luminosa? Pois bem, durante o dia, a taxa de fotossíntese ela vai aumentando à medida que a luz vai se intensificando sobre a planta, sobre as folhas da planta. De acordo com a intensificação da luz, a fotossíntese aumenta, mas à medida que a luz vai perdendo a intensidade, a fotossíntese diminui. Pois bem,
Durante um determinado ponto do dia, a planta ela respira na mesma proporção que ela realiza a fotossíntese, ou seja, a mesma quantidade de oxigênio produzido, ela vai consumir em um determinado ponto do dia. Este ponto é chamado de ponto de compensação luminosa, quando a taxa de fotossíntese é igual à taxa respiratória. Nesse ponto, o gás oxigênio que a planta produz é todo utilizado durante a respiração. Só que tem um detalhe, para haver o crescimento, a planta, tá certo? É necessário que a taxa de fotossíntese seja maior que a taxa de respiração, tá bom? Então, à noite, tu tem que se ligar nisso daqui. A planta respira mais do que realiza a fotossíntese. Portanto, as nossas florestas só são exuberantes por causa desse ponto de compensação, porque não há, em determinados períodos do dia, esse ponto de compensação luminoso, de maneira que a fotossíntese supera a respiração celular. Mas isso acontece principalmente durante o dia, durante a noite é o contrário. Alguns fatores, crianças, limitam a fotossíntese. São eles a concentração de gás carbônico e a temperatura. A concentração de gás carbônico, por mais que aumente, vai chegar um momento em que vai se tornar equilibrado, estável. Entretanto, em alguns períodos, também, quando está faltando gás carbônico, não há fotossíntese suficiente. A mesma coisa vale para a temperatura. Quando as temperaturas ultrapassam aí os 39, 40 graus, a taxa fotossintética cai drasticamente. Então esses são os fatores limitantes da fotossíntese. A água também é um fator limitante, tá? O gás carbônico é um fator limitante, a luz é um fator limitante, a temperatura é um fator limitante. Crianças, realizem as atividades propostas do capítulo. No mais, tchau para vocês.